Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da função do primeiro grau, mas agora na parte gráfica, tá? Nós vamos fazer análise de o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Quando a gente fala de análise, nós vamos ver aqui mais ou menos onde a função assume valor positivo, onde a função assume valor positivo, onde ela é nula, ou seja, ela é igual a zero. Isso nós vamos determinar fazendo apenas a observação do gráfico. A ideia é essa, é a gente observar um gráfico e saber identificar onde ele é nulo, onde ele é positivo ou onde ele é negativo. No caso específico, na função polinomial do primeiro grau. Tá? Nós temos aqui duas funções. Nós temos a função y igual a 2x menos 3 e nós temos a função y igual a menos x mais 3. De cara, sem construir ainda gráfico nenhum, o que é que eu já posso afirmar sobre essas duas equações? Tá? Ou sobre essas duas funções, na verdade. A primeira função tem o a positivo. O a é quem multiplica o x. Então, sem fazer cálculo nenhum ainda, eu já posso afirmar que o gráfico dessa função é uma reta, porque é do primeiro grau, e inclinada para cima em relação ao eixo x. Tá? Só pelo a ser positivo, a igual a 2. E essa segunda função, já posso aí no caso afirmar que ela é uma reta, porque é do primeiro grau, tá? E inclinada para baixo. Inclinada para baixo porque o a é negativo, tá bom? O que eu vou fazer para construir esses dois gráficos, né? Nós temos aqui uma tabela com três valores para x, 0, 1 e 2. Quando eu substituir aqui na primeira função, quando x for igual a 0, 2 vezes 0 é 0, 0 menos 3, menos 3. Então, quando x for 0, y é igual a menos 3. Aqui é o ponto, 0 para x, menos 3 para y. O primeiro ponto é aqui. Quando x for igual a 1, o y vale menos 1. Por quê, professor? 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 3 dá menos 1. Então, quando x for igual a 1, o y vale menos 1. E quando x for igual a 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 3 dá 1, positivo. Então, x igual a 2, o y vale 1. Então, esse é o gráfico dessa função do primeiro grau. Tá? E para a função y igual a menos x mais 3, se eu substituir o x por 0, menos 0 mais 3 continua 3. Então, o primeiro ponto é 0 e 3. Segundo ponto, para o x igual a 2, menos 2 mais 3 é igual a 1. Então, quando x for igual a 2, y é 1. 2 e 1. Quando x for igual a 3, menos 3 mais 3 dá 0. Tá certo? Gostaria que vocês notassem o seguinte. Nessa primeira função, enquanto x vai aumentando, o y também vai aumentando. 0, 1, 2, menos 3, menos 1, 1. Na segunda função, enquanto x vai aumentando, o y vai diminuindo. 3, 1, 0. Tá? Só em observar as tabelas, eu já posso afirmar que a primeira função é chamada de crescente, porque enquanto x aumenta, o y também aumenta. E a segunda função já é classificada como decrescente, exatamente porque quando x aumenta, o y diminui, tá bom? Então é a primeira análise que nós vamos fazer aí sobre essas duas funções do primeiro grau, tá? Na função y igual a 2x menos 3, o coeficiente é a. Ele é um número positivo, maior que zero.
então essa função é classificada como crescente, né? Como eu falei para vocês, x aumenta, o y também aumenta. Na segunda função, y é igual a menos x mais 3, o a é negativo. Então já posso classificar essa função como decrescente, porque eu vou observar que enquanto o valor de x aumenta, o valor de y diminui, tá certo? Então, de modo geral, nós podemos definir que uma função do primeiro grau vai ser chamada de crescente quando o a for positivo. Lembra que o a é quem multiplica o x. Uma função do primeiro grau vai ser classificada como decrescente quando o a for negativo, menor do que zero. Nesse caso aqui, quem está multiplicando x é menos 1. Então, essa função é decrescente. Tá? O esboço do gráfico, o gráfico característico para a gente fazer a análise, será esse aqui, turma. Eu até desconsidero o eixo y da função. Eu só considero o eixo x. Tá? Quando ela for crescente, ela vai se apresentar dessa maneira, inclinada para cima com relação a x. Aí a dica é o seguinte, esse pontozinho aqui é chamada de raiz da função do primeiro grau. Ele pode ser determinado através dessa equaçãozinha aqui, menos b sobre a, tanto para a função crescente como para a função decrescente. O x ou a raiz é determinado da mesma maneira, menos b sobre a. Ou então você resolve a função substituindo y por zero e determinando o valor de x. Todas essas dicas aí já dei para vocês nas aulas anteriores, tá certo? Com base no que foi visto, nós podemos analisar o comportamento das funções, né? Acompanhe a situação a seguir. Dada a função igual a y igual a x menos 5, vamos obter os valores reais de x para que o y seja igual a zero. Turma, y igual a zero é a chamada raiz da função do primeiro grau. Tá? Que a gente calcula como? Você substitui y por zero. Quando você fizer a substituição de y por zero, nós vamos ter x menos 5 igual a zero. E passando o 5 que está negativo para o segundo membro, ele passa positivo, então x é igual a 5. Essa nossa função é uma função crescente, porque o x é positivo, e a raiz é 5. Tá? Então, já posso até partir para o esboço do meu gráfico. Ó. O gráfico a gente faz só com o eixo x. O único ponto em que a reta toca o eixo x é exatamente a raiz da função, quando y for igual a zero, que a gente acabou de calcular aqui, ó, 5. Tá? Toda essa parte do gráfico que está acima do eixo x, ela é positiva. E toda a parte do gráfico que está abaixo do eixo x, ela é negativa. Então, quando no item B ele pergunta quando é que a função assume valores positivos, ou seja, quando é que o y é maior que zero, você vai pegar toda essa função aqui, toda essa parte que está à direita do 5. Isso quer dizer o seguinte, todos os valores de x que forem maior que 5, 6, 7, 8. Repare que se eu substituir esses valores aqui, 6, 7, 8 reticências, na função, quando x for igual a 6, ó, 6 menos 5 dá 1 positivo. 7 menos 5, 2 positivo. 8 menos 5, 3 positivo. Qualquer valor maior que 5 que eu substituir aqui na função vai me gerar resultados positivos. Tá? Maior que 0 significa positivo. Agora, qualquer valor menor do que 5 vai gerar na minha função valores negativos. Vai gerar um y menor do que 0. Por exemplo, se eu substituir o x por 4, 4 menos 5 dá menos 1. Ou se eu substituir o x por 3, 3 menos 5 dá menos 2. Ou se eu substituir o x por 2, 2 menos 5 dá menos 3. Observem que todos esses valores são negativos. Tá?
Então é dessa forma, turma, que nós fazemos a análise de uma função. Primeiro determinamos se ela é crescente ou decrescente, tá? Reta, inclinada para cima ou para baixo. Determinamos a raiz da função, substituindo y por zero, que nem nós fizemos aqui. Achamos a raiz 5. A parte acima do gráfico será sempre positiva, vai gerar valores y positivos, e a parte abaixo do gráfico gerará valores negativos. Tá ok? Então no item B, para todo valor que for maior que 5, a função vai ser positiva. E no item C, qualquer valor menor que 5 terá valores de y negativo, menores que 0. Tá bom? Então dê uma olhadinha na atividade que eu deixei para vocês aí na agenda, tá certo? Vou receber a resposta dessas atividades pela plataforma e vou acompanhar aquelas pessoas que estão me enviando as atividades, tá certo? Será tudo anotado direitinho, vai gerar uma nota para vocês no final do período, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.